Liu Yuning como Bai Shoufei quando o desejo de voar vira queda. Depois de Hao Du, Liu Yuning encontrou um personagem ainda mais complexo. Shuo Yingxiong Shui Shi Yingxiong. Conhecido internacionalmente como Heroes, ele interpretou Bai Shoufei. E esse papel não é confortável. Bai Shoufei começa como alguém que quer subir na vida. Ele tem talento, tem ambição, tem orgulho, tem fome de reconhecimento. O nome dele, inclusive, já carrega uma imagem muito forte. Shoufei pode ser lido como alguém marcado pela inquietação de voar, alguém que deseja alcançar um lugar mais alto, alguém que se recusa a permanecer pequeno diante do mundo. E talvez por isso esse personagem seja tão perigoso. Porque em Bai Shoufei, o desejo de vencer começa como força, depois vira ferida, depois vira veneno. Ele entra no mundo dos heróis carregando sonhos, ressentimentos e uma necessidade profunda de ser visto. Ele quer provar que tem valor, quer deixar de ser alguém ignorado, quer conquistar um nome, mas pouco a pouco, esse desejo deixa de ser impulso e começa a devorar tudo ao redor. Bai Shoufei mostra uma das faces mais difíceis da ambição humana. Quando a pessoa já não quer apenas crescer, mas precisa vencer a qualquer custo. Quando o reconhecimento deixa de ser consequência e passa a ser obsessão. Quando a dor antiga começa a justificar escolhas cada vez mais sombrias. Para Liu Yuning, esse papel exigia algo muito diferente de Hao Du. Hao Du era fechado, rígido, silencioso. Bai Shoufei precisava oscilar. Ele precisava parecer nobre e inquieto, frágil e ameaçador, charmoso e perturbador. Alguém que ainda poderia ser salvo, mas que também já caminhava para a própria ruína. Esse é um tipo de personagem que testa o ator. Porque Bai Shoufei precisa ser compreendido antes de ser condenado. O público precisa enxergar o homem que sonhava antes de enxergar o homem que caiu. Precisa perceber a ferida antes do erro. Precisa sentir que, em algum momento, aquele personagem ainda tinha uma escolha. E é justamente aí que Liu Yuning amadurece como ator. Ele não interpreta Bai Shoufei apenas como alguém cruel. Ele constrói um homem dividido entre talento, orgulho, carência e ressentimento. Um homem que queria voar, mas não suportou o peso do próprio desejo. Esse personagem é importante na carreira de Liu Yuning porque mostra coragem artística. Depois de conquistar muitos olhares com Hao Du, ele não escolheu apenas repetir o tipo de papel que o público já amava. Ele entrou em uma zona mais arriscada. Um personagem mais controverso, mais sombrio, mais incômodo. E isso também faz parte da construção de um ator. Porque atuar não é apenas ser amado em cena. Também é aceitar personagens que causam desconforto. Personagens que revelam falhas humanas. Personagens que obrigam o público a pensar. Mas existe algo ainda mais importante. A forma como o próprio Liu Yuning descreveu Bai Shoufei. Quando o drama chegou ao fim, Liu Yuning escreveu uma despedida para o personagem. E ele não escreveu como alguém distante. Ele escreveu como se falasse diretamente com Bai Shoufei. Ele começou assim: "Irmão, você sabe? Você ganhou mais um nome, Bai, o louco. Hoje, com o seu salto, você também saiu completamente da minha vida. Eu sei, você fez isso carregando sua obstinação e seu arrependimento. Assim como você disse, eu não tenho mais como voltar atrás. Você também recebeu a punição que merecia pelos erros que cometeu." Essa frase muda a maneira como olhamos para Bai Shoufei. Liu Yuning reconhece a culpa do personagem. Reconhece os erros. Reconhece a punição. Mas também reconhece que havia arrependimento. Depois, ele volta ao início da história. "Quando te conheci, você disse que se chamava Bai Shoufei. Depois eu soube que, para sobreviver, você já tinha vivido escondendo o próprio nome, lutando e matando. Quem saberia qual era realmente o seu nome? Mas, já que você fez um juramento diante do túmulo de Meng Niang e gravou o nome Bai Shoufei, tudo isso era para provar que você queria ser uma pessoa digna, conquistar mérito e construir uma carreira." Aqui Liu Yuning revela uma chave essencial do personagem. Bai Shoufei queria nascer de novo. Ele queria deixar de ser alguém sem nome, alguém sem lugar, alguém que sobrevivia escondido. Quando ele assume o nome Bai Shoufei, ele tenta transformar esse nome em destino. Ele queria viver de forma reta. Queria ter mérito. Queria conquistar um lugar no mundo. Depois, Liu Yuning lembra a fase mais luminosa da vida de Bai Shoufei. Você ainda se lembra? Quando chegou à capital, embora carregasse orgulho nos ossos e tivesse grande capacidade, você ainda parecia um grande bai? Entrando no Jianghu pela primeira vez, pobre e sem nada. Nos seus olhos havia o espírito vigoroso de um jovem. Foram Xiao Shitou e Wen Hou que não te desprezaram. Eles sempre acreditaram em você. Sempre te apoiaram. Aliás, foram eles que te levaram até lá. Pela primeira vez na sua vida, você teve amigos. Naquele tempo, embora houvesse sofrimento e pobreza, embora tudo fosse cheio de tropeços, no caminho da luta você teve, pela primeira vez, uma casa e pessoas próximas.
Talvez aquele tenha sido o período mais feliz da sua vida. Essa parte é profundamente triste, porque Liu Yuning lembra que Bai Xiaofei conheceu amizade, conheceu pertencimento, conheceu uma forma de família. Ele teve a chance de permanecer humano. Mas a queda começou quando o desejo de voar se tornou maior que tudo. Liu Yuning escreveu: depois, porque seu coração era mais alto que o céu, você quis estabelecer as regras do Jianghu e se tornar o número 1. Sua vida entrou em outra fase, a fase do show, da aflição. Sua origem humilde fez com que você fosse sensível demais. Você tinha pressa de provar, com ações, sua capacidade e seu valor. Eu entendo. Era porque você dava importância à lealdade entre irmãos. Porque vingava as ofensas. Porque ousava fazer e assumir. Porque era dedicado à torre Jin Feng Shiyu. Mas você estava acostumado a andar sozinho e não era bom em se comunicar. Aos poucos, você criou distância com seu irmão mais velho. Também surgiram mal-entendidos com Xiao Shitou. No fim, algumas culpas você precisava reconhecer. Suas ações, direta ou indiretamente, envolveram muitas pessoas inocentes. Esse foi o começo da sua tragédia. Aqui está a leitura mais madura de Liu Yuning. Ele compreende a ferida, mas não desculpa o erro. Ele entende a origem humilde, a sensibilidade, a necessidade de provar valor, a solidão e a ambição. Mas ele também diz: algumas culpas precisam ser reconhecidas. Essa é uma diferença importante. Liu Yuning não reduz Bai Xiaofei a um vilão simples. Ele também não romantiza sua queda. Ele mostra um homem ferido que fez escolhas graves. Um homem que queria ser alguém. Um homem que encontrou amigos. Um homem que se perdeu quando transformou dor em orgulho e ambição em obsessão. Na despedida, Liu Yuning continua falando com ele como irmão. Irmão, você sabia que eles queriam te levar embora? Todos estavam preocupados com você, especialmente o irmão mais velho. Você fez tudo para preservar o irmão mais velho e a torre Jin Feng Shiyu. Todos entendem isso. Mas na prisão, você perdeu completamente a razão e se tornou uma sombra. Mesmo assim, quando você não conseguia mais suportar, você dizia: Xiao Shitu vai voltar. Ele virá me salvar. Nós ainda vamos voltar juntos para aquela casa simples. Eu entendo. No lugar mais escuro dentro de você, foi Xiao Shitou quem acendeu para você a luz que pertencia à claridade. Ele impediu que você ficasse sozinho e afundasse. Essa imagem é muito forte, porque para Liu Yuning, Wang Xiaoxi era uma luz dentro de Bai Xiaofei. Era a lembrança de um caminho possível. Era a memória de uma casa, de uma amizade, de uma vida que ainda poderia ter sido diferente. Mas Bai Xiaofei continuou se perdendo. Liu Yuning escreve que, quando Xiao Shitou morreu, a luz dentro dele se apagou. A partir daí, Bai Xiaofei despertou de novo aquela vontade de voar a qualquer custo. Ele começou a se tornar arrogante, usando a forma mais extrema para liberar o ressentimento e a insatisfação. Mesmo assim, Liu Yuning diz algo muito sensível. Talvez você estivesse realmente confuso. Talvez estivesse tentando, do seu próprio modo, romper aquele medo escondido no fundo do coração. Talvez estivesse tentando preencher alguma falta. Eu sinto pena de você como pessoa, mas odeio as coisas que você fez. Porque isso não era o verdadeiro voar. Essa frase é o centro do episódio. Liu Yuning sente pena do homem, mas condena seus atos. Ele separa a dor da justificativa. Ele separa a ferida da escolha. Ele separa o desejo de voar da destruição causada por esse desejo. Depois ele fala do duelo com o irmão mais velho. O duelo com o irmão mais velho te deu uma pequena sensação de prazer por chegar ao topo. Mas ao mesmo tempo, eu senti com clareza que você estava estrangulando dentro de si aquele eu que sofria. Restavam apenas frieza e ruptura de laços. Weibo Pan. E então vem o final. Quando Wang Xiaoxi retorna, Liu Yuning diz que Bai Xiaofei finalmente fez uma escolha correta. Diante do retorno de Xiao Shitou, você finalmente fez a escolha certa. Você usou a própria vida para derrotar aquele Bai, nem humano, nem fantasma. Bai Xiaofei. Esse nome eu vou lembrar. Mas se esse nome fez sua vida voltar a se afundar na lama, eu preferiria que você fosse meu irmão. Eu preferiria que você fosse meu irmão a ver você como aquela pessoa no topo do Jianghu. Mesmo assim, irmão, obrigado. Obrigado por me permitir entrar no seu coração. Obrigado por me permitir viver a sua vida. Essa despedida mostra o quanto Liu Yuning levou Bai Xiaofei a sério. Ele não tratou o personagem como uma função dentro da trama. Ele entrou na contradição dele, entrou na dor dele, entrou no orgulho dele, entrou na tragédia dele. E talvez por isso Bai Xiaofei seja tão importante na carreira de Liu Yuning. Hao Du mostrou contenção. Bai Xiaofei mostrou risco. Hao Du era silêncio. Bai Xiaofei era ruptura. Hao Du parecia guardar a emoção dentro do corpo. Bai Xiaofei parecia ser consumido por ela.
Entre um personagem e outro, Liu Yuning começou a provar que sua trajetória como ator seria construída personagem por personagem, escolha por escolha, desafio por desafio. Bai Xiaofei queria voar, mas nem todo voo leva ao céu. Alguns voos revelam a queda, e algumas quedas revelam o quanto um ator está disposto a enfrentar personagens difíceis para alcançar novos lugares. Para acompanhar mais capítulos sobre Liu Yuning, siga Liu Yuning King. Siga o perfil oficial dele no Weibo e deixe um comentário em português. Que o Brasil também seja ouvido nessa caminhada.